Estamos. Ok. Quero fazer uma pergunta, então, antes de começarmos aqui, deixa eu voltar para a reunião aqui. Uma sugestão, dá para falar ou dá para escrever no chat? Quais são os três temas, na opinião de vocês, de quem quiser compartilhar aqui, que são assuntos mais buscados nas pesquisas, na plataforma CAPES e na Web of Science, mas eu pensei assim, dentro da nossa área, administração, né? Para não ficar muito aberto assim. Alguém tem alguma sugestão? Você se refere a temas gerais de administração dentro das bases de dados, isso? Isso, de repente vamos falar em palavras-chave, que é o nosso assunto aqui, tá? Eu Gestão chutaria. e, gestão e Desenvolvimento, tecnologia ali, desculpa. desenvolvimento sustentável, Sim, perfeito. Mais algum? Liderança. Liderança? Amanda, inteligência artificial, muito bem. Mais alguma dica? Então, olha só, nas duas plataformas, inclusive, acaba sendo a mesma porque a gente acaba procurando nas duas, né? Mas é inteligência artificial, sustentabilidade e ética na publicação científica, que está muito ligado também com a inteligência artificial, porque está surgindo aí estatísticas de um percentual alto de artigos feitos por inteligência artificial, e aí tem a questão ética envolvida aí, né? Então vamos lá. Essa é a importância das palavras-chave. Elas dizem muitas coisas para nós aqui nos trabalhos. Então, o tema do assunto aqui, eu vou colocar assim: como melhor definir palavras-chave em pesquisas nas bases de dados acadêmicas. Então, aqui, há uma resolução do CEP, que é o Conselho de Educação e Pesquisa, da UFPR, tá? No artigo 39, ele traz algumas orientações nesse sentido. Então, dizendo que o resumo é um elemento obrigatório e também as palavras-chave. Então, até destaquei ali um texto que eu vou compartilhar com vocês, que diz assim: deve ser seguido de palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho na língua em que for redigido. Então, a língua do trabalho e depois mais um idioma, tá? Ju, pergunto isso para você. Esse outro idioma, o inglês, ele é obrigatório? Você diz nas palavras-chave? Nas palavras-chave, ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório, porque sempre vai ter que ter na língua oficial, né? No caso nosso aqui, Aham, português, e daí depois vai ter que ter a opção em inglês. tá, ok. É porque eu vi outros idiomas ali, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Ok, então, vamos em frente. O que quero pesquisar? Eu separei esse assunto aqui para conversarmos em 5 etapas. Vamos falar da busca e da pesquisa, que é a mesma coisa, né, com palavras-chave, dos descritores, que é um grupo de pesquisa de palavras-chave também, os operadores de pesquisa e os booleanos, que são mais conhecidos, fontes de informação e as bases de dados acadêmicos. A busca, primeira etapa, palavras-chave. Palavras significativas que representam um assunto ou tópico de interesse. Claro, aqui no trabalho estamos falando também de alinhamento com o objetivo, com a questão da pesquisa, tudo isso, né? Determinar sinônimos ou termos relacionados. Vamos ver mais para frente como isso faz muita diferença. Traduzir o texto para o inglês amplia as possibilidades. Essa é uma contribuição da Jude, uma aula que eu fiz com ela, que eu super indico. E a busca avançada para delimitar a pesquisa. Então, colocar ali intervalo de tempo, se quer que seja produção nacional ou não. Quanto mais delimitar, melhor, assim, você vai ter um número menor de retorno nas pesquisas, mas ele vai ser mais objetivo, né? E o que é melhor para todos nós, né? Não há perda de tempo nesse sentido de ficar olhando coisa que não tem nada a ver. E os descritores? São palavras-chave que, associadas a um assunto, podem alcançar um maior resultado nas pesquisas. Então, um exemplo aqui, na questão dos sinônimos também, pode ser aqui. O exemplo que eu tenho traz assim: customer behavior ou consumer behavior. Se o pesquisador está acostumado a falar de um jeito, ele tem que considerar a possibilidade de ter boas pesquisas também falando de outra forma. E o descritor, em específico, ele se refere
a bases de dados com muitos temas, tá? Por exemplo, na saúde. Então, eles formam descritores que abrangem vários temas daqueles assuntos. Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos acabou vindo aqui pela base que eu procurei, mas também no Brasil, áreas de saúde, educação, elas costumam ter descritores. Nem todas as bases usam descritores, tá? A Scopus e a Web of Science não usam descritores. Operadores de pesquisa. Peguei uma dica aqui não sei se é assim que se pronuncia, Clarivet Analytics, que é quem dá o suporte para a Web of Science e outras bases de pesquisa também. É importante pensar no tópico da pesquisa com antecedência e verificar os possíveis sinônimos que expressam o assunto desejado. Então, eu falei agora há pouco em sinônimo, mas vamos pensar assim, em mais de um sinônimo. Então, nós temos lá 3 pontos para desenvolver no trabalho de pesquisa, mas não procurar só uma palavra de cada ponto, e sim possibilidades, tá? Expressa o assunto desejado. Também é importante certificar-se de que a tradução para o inglês tenha sido feita corretamente, respeitando termos apropriados para determinado assunto, ou seja, não apenas utilizando uma tradução simples. Um exemplo que eu gosto de usar aqui é, por exemplo, drivers ou players, que em gestão tem um sentido, mas se você traduzir a palavra literal e quiser só um sinônimo, pode mudar completamente o resultado, né? Os operadores booleanos e outros operadores de pesquisa. Então, esses que eu deixei em laranja são os operadores booleanos. O AND, ele restringe. Então, ali no exemplo, desenvolvimento AND sustentável. E pode usar também o AND mais de uma vez. Então, desenvolvimento AND sustentável AND pacto global. Nesse exemplo que eu dei por último, o pacto global teria que estar entre aspas, tá? Porque daí são 2 palavras ali que não podem ser separadas, senão elas perdem o sentido. Or, os operadores estão em inglês, tá? Então, amplia, por exemplo, aquecimento global, or efeito estufa. Pode usar o or também mais de uma vez, tá? Uma coisa ou outra, para não ficar, para não ter que pesquisar 2 vezes, já busca tudo de uma vez. O not, ele exclui certas palavras de busca. Então, neste exemplo, ocean, not Pacific, porque ele está procurando em outro oceano, então essa possibilidade ele já descarta. E ele poderia também ter not mais de uma vez, tá? Termos compostos. Então, os parênteses ali, eles alteram a ordem de precedência dos operadores. No exemplo aqui, literature or music and Alzheimer. Essa busca, ela tem resultados diferentes se você colocar entre parênteses literature or music and Alzheimer. Então, são possibilidades aqui que a gente tem. E observa aqui que agora nós estamos trabalhando com mais de um operador na mesma busca. Alguém gostaria de dar um exemplo que poderíamos colocar aqui? De repente, dentro da pesquisa que vocês estão fazendo? Podem falar, pessoal. Podem errar, não tem problema. Edemilson queria falar? Tipo, Não? leadership and command. Liderança e comando, né? Uhum, exatamente. Obrigada. Um bom exemplo. Deixa eu voltar para cá. Tá. Tranca, aí asterisco e a barra não, tá? Eu só coloquei ali para separar os dois, mas o asterisco e o ponto de interrogação. Eles trazem trancamento e caracteres especiais. Então, o asterisco ele traz um trancamento. Ali no exemplo, beyond asterisco, tudo que tem a raiz dessa palavra, ou poderia ser o sufixo também, daí o asterisco viria antes. Então, no exemplo, beyond asterisco, recupera biomedicina, biomed, biomaterials, mais opções, né? E o ponto de interrogação é para quando você tem uma vogal ou uma consoante que pode mudar dependendo do idioma, principalmente entre o inglês e o português, tá? Brasil é um exemplo perfeito para esse caractere especial, porque ele pode aparecer com Z ou com S.
Ainda sobre os operadores de pesquisa, tá? Este aqui eu tirei lá da Web of Science. Near, same e parênteses. Ele acabou repetindo parênteses aqui, mas eu vou ler o exemplo que ele dá. Use o near barra x. O x tem o valor de 1 a 15. Ele permite um máximo de x palavras entre os termos de interesse. Exemplo, dengue near barra 4. Ele vai procurar 4 respostas que estejam ligadas a dengue. Então, por exemplo, mosquito recupera. Mosquito vectors of dengue, dengue vírus is a mosquito eu não sei como falar transmitted, não sei se é assim, tá? Transmitted, etc. Ele tem essa possibilidade de trazer até 15 respostas, tá? Se a gente pensar, por exemplo, em, sei lá, biologia, nomes de origens e tal, eles realmente podem ter muitas variantes, né? Use o SEME em uma pesquisa pelo campo de endereço, para encontrar termos da mesma linha que o endereço. Exemplo, Univ São Paulo, SEME USP, né? O FPR, SEME, Universidade Federal do Paraná. Quando o termo SEME é utilizado no campo tópico e título, ele recupera os mesmos resultados que o termo END. Então, na tela anterior, eu disse que o END, se ele não estiver na pesquisa, ele dá o mesmo resultado que se estivesse. Aqui, então, o SEME é utilizado como END, eu diria que num campo de pesquisa eu poderia colocar, então, Univ, São Paulo e USP, e sem colocar nenhum operador booleano, né? Existe essa possibilidade. Os parênteses são utilizados para agrupar expressões booleanas compostas. Então, exemplo, cadmium eu acho que é Gil ou Gil, tá? Asterisco, not fishes. Encontra registros que contenham cadmium e Gil ou Gils, mas exclui registros que contenham as palavras fishes. Como naquele outro exemplo que você tinha and ou not, né? Ou or. Bom, fontes de informação. As fontes de informação estão cada vez mais digitais, tá? Mas elas ainda são consideradas imateriais. A minha orientadora, que é a professora Silvana, ela traz para mim essa orientação de usar, principalmente ali na revisão da literatura, artigos dos últimos 5 anos, tá? Mas se eu estou falando de história, estou falando de nomes importantes que não podem deixar de aparecer, daí é o orientador que sabe. Mas disse isso no sentido de que a maior parte das fontes de informação é digital, né? Quais são essas fontes? Artigos, referências, patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros, repositórios digitais institucionais ou temáticos, obras de referência e aqui não aparece, mas eu acrescento por conta aqui legislação, né? Ok. Bases de dados reúnem diversas fontes da mesma área do conhecimento, mas podem ser multidisciplinares. Então, existem bases de dados que são, por exemplo, só da área de saúde, só da área de educação, possivelmente só da área de tecnologia, né? São muitas bases. Mas existem aquelas que têm tudo, quem tem de tudo, um pouco de tudo. Bases de dados acadêmicos são muitas, eu trouxe os exemplos mais conhecidos aqui, mas para a gente citar algumas, tá? Web of Science, Scopus, barra Elsevier. Depois, se alguém puder me dizer qual que é a diferença de um e do outro, eu fico com a impressão que a Elsevier é mais da área de saúde. Alguém pode falar isso? Eu não tenho certeza, mas acredito que sim, Fábio. Uhum. Eu Então tá. já vi mesmo algumas pesquisas mais voltadas à área de saúde. Uhum. Mas Tá. acho que fica Obrigada, uma Kelly. lição de casa. Sim, exatamente, a lição de casa. Então, o Google Scholar, ou acadêmico, essas que eu citei, as primeiras, todas elas reúnem várias áreas do conhecimento, tá? Eu só fiquei na dúvida na Elsevier, mas depois eu coloco no grupo para gente. E multidisciplinares, ou seja, de várias áreas. A Cielo, ela tem algo mais assim, ela reúne diversas áreas do conhecimento, também multidisciplinar, mas ela tem um acervo maior em espanhol, por causa de parcerias acadêmicas. Bom, agora o conhecido de todos, o portal de periódicos CAPES. Ele é um dos maiores acervos científicos virtuais do país, reúne e disponibiliza conteúdos produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras internacionais.
institucionais, com editoras internacionais a instituições de ensinos e pesquisa no Brasil. Editoras internacionais e instituições de ensino, tá? Eu acho que ali ficou errado. De pesquisas no Brasil. São milhares de periódicos científicos de texto completo e centenas de bases de dados com conteúdos diversos. É importante refinar a pesquisa nos filtros, como eu já tinha comentado lá, essa informação repete um pouco aqui. Exemplo, intervalo de tempo, revisados por pares ou não, produção nacional ou não, só de determinada base de dados, dá para refinar dentro do CAPES também dessa forma. Aqui são algumas das referências bibliográficas que eu usei para a gente compartilhar essas ideias, e com certeza não esgoto o assunto aqui, eu só trouxe uma leitura para conversarmos juntos sobre isso, e vou abrir agora para as contribuições de todos, perguntas, e conto com os colegas também para ajudar a responder isso aí. Aqui tem uma... Ju, você pode apresentar essa tela aqui, por favor? Ou Thalita? Não, essa aí é mais para o convite para as nossas redes. Então, quem participa do grupo ativamente provavelmente já tem acesso, mas quem é novo, quem é a primeira vez que está participando, então nós temos o Instagram, nós temos a página do LinkedIn, também temos o e-mail, e as reuniões sempre ocorrem pelo mesmo link. Na verdade, elas são links anuais. Então, deste ano a gente está usando este, e daí ano que vem a gente faz uma pequena alteração para fazer uma renovação. Mas todos estão convidados para nos seguir, para participar do grupo do WhatsApp, para ficar por dentro de todas as novidades. Seria mais isso mesmo. Obrigada, Ju. Eu aproveito também para agradecer a oportunidade do NEPEGOLD e também comentar, alguns que estão aqui já estiveram na minha apresentação anterior, e o quanto o NEPEGOLD nos ajuda na questão também de apresentação, de preparo. Então, eu já senti uma diferença pelo pouco tempo que eu estou participando, de como melhorou a minha apresentação. Então, por isso, deixo essa sugestão de estarem participando, não só por isso, né, mas por toda a riqueza aí do conhecimento, a troca de experiência. Vou parar o compartilhamento aqui. Imagine, nossa, Fábio, eu fico muito feliz porque é justamente esse o objetivo de todo o grupo e que eu sempre reforço, né? Que é para a gente sempre fazer essa troca. Eu quero abrir para perguntas, então, se alguém tem alguma pergunta específica, e depois eu deixo uma provocação para a Fábio abrir uma das bases de dados e fazer um exemplo na prática de tudo que você apresentou. Então, pegar um tema, seja do Edmilson ou da Aline, da Bianca, de alguém, e entrar ali e fazer um passo a passo de como que usar, principalmente aqueles conectores, a diferença entre o AND e o OR, porque às vezes gera bastante confusão, mostrar ali um pouco dos filtros. Então, eu não vou pesquisar sobre aquelas revistas igual Isto É, vamos dizer, eu quero periódicos acadêmicos que têm revisão por pares. Eu quero pesquisar, por exemplo, liderança. Se eu coloco liderança, talvez venha muita coisa da psicologia, ou pode ser liderança em hospital. Mas a gente sabe que tem características diferentes dentro de um hospital, dentro de um exército, dentro de uma escola. Então, como que eu conseguiria filtrar por áreas? Mas antes disso, eu gostaria de ver se alguém quer fazer algum comentário. Agora eu convido a todos novamente para, se puderem, abrir as suas respectivas câmeras para a gente ver carinhas ao invés de letrinhas, para a gente conversar. Ju, acho que a tua câmera tá desligada. Eu convido as pessoas e não abro a minha. Acho que faltava ali no computador, né? Estava ligada no Teams. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Caroline, seja bem-vinda. Parabéns, Fábio, pela apresentação. Acho que trouxe aí para todo mundo uma fase importante na pesquisa, que na hora de você começar, você fala, vixe, agora. Então, tem umas técnicas, tem forma de fazer, né? Tem o jeito certo de fazer a pesquisa ali, e essa parte das palavras-chave é muito importante, porque às vezes você vai buscar alguma coisa e a forma como você faz, você não encontra aquilo que você realmente gostaria, né?
Então, essa parte, ela, assim como todas as outras, né, mas ela é bem importante a gente saber como pesquisar ali nas bases, entender, testar, né? Acho que isso que a Ju falou, assim, testar, estressar, porque na hora de fazer mesmo é pesado, né? Então, experimentar, ver como funciona, ferramenta nova, né? E acho que cada base de dados é um pouquinho diferente, né? Não são todas iguais, então é uma ótima experiência. Mas de dúvida não tem, acho que ficou bem claro. E eu queria saber também uma provocação para você, Fábio. Qual que foi o desafio da preparação dessa apresentação? O que que você achou? Porque também eu sei que é algo novo para você, né? Que você também está aí na luta. Então, essa aula temática que nós temos, que os próprios membros fazem as apresentações, eu acredito que não é só especial para a gente que está na plateia, mas também para quem está preparando. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito das suas dificuldades também no preparo, se você indica que outras pessoas também participem, né, de próximos temas. Sim. Foi interessante para mim, porque eu estou pesquisando sobre sustentabilidade no terceiro setor, e eu estou tão viciada nisso que eu só procuro sustentabilidade, terceiro setor e accountability. Daí abriu meu mundinho assim, ei, pode ter um sinônimo. Então foi muito bom para mim isso, e foi bom também preparar e assim, você aprende em metodologia, mas sabe, foi bom revisar tudo isso, que eu estou, claro, no meio de pesquisas e isso vai me ajudar muito. Então, também a preocupação de fazer o preparo da apresentação para não ser uma coisa monótona, cheia de palavras e tal. Cheia de palavras não, cheia de muito texto, né, poluído visualmente, para ser mais tranquilo para todo mundo. Eu achei que foi bom o desafio e incentivo o pessoal a participar. E também pensei o seguinte: só tem fera lá. O que que eu vou falar para essa gente? Eu mais vou pedir ajuda do que vou falar. Mas tudo bem. Não, imagina, estamos todos aprendendo juntos aqui. Até como Sim. curiosidade, se as pessoas novas que entraram se sentirem à vontade, não precisam sair da reunião por conta disso, se não quiserem falar, fiquem bem à vontade. Mas eu queria saber um pouquinho o que que vocês pesquisam, né? Se vocês já terminaram o mestrado, se vocês estão no mestrado. Então, eu convido a quem é novo, eu vou falar os nomes, né? E quem quiser pode levantar a mão ou abrir o microfone. Então, Bianca, Lívia, Alexandre, e Caroline, e Ana Paula, se algum de vocês puder falar um pouquinho só do que onde vocês estão, né, nesse mundo, por favor, fiquem à vontade, só para a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu posso falar assim. Obrigada. Nada. Eu estou, né, no PP Gold também, na linha de finanças, e aí a minha pesquisa é sobre governança pública e desempenho institucional, no contexto das instituições federais de ensino superior. Ah, ótimo. Então, né, algo direcionado, né? Eu sou servidora da Universidade Federal também, né? Trabalho e estudo na universidade, então segui por essa linha. Vou aproveitar para comentar então sobre as palavras-chave, né? Eu participei do processo seletivo sem ter a menor ideia, né? De como pesquisar, de como utilizar as bases. E por mais que nós tivemos alguns conceitos, né? Alguma ideia desses operadores booleanos na aula de metodologia, mas eu não me aprofundei nisso na época, né? Então, fui realmente fazendo as pesquisas, buscando da maneira que dava, nesse sentido, né? De coloca uma palavra, pensa num sinônimo, muitas vezes a sigla, né? A forma abreviada, e fui garimpando os resultados. Mas hoje eu já tive outra visão, porque realmente ao longo desses meses e tal, eu não me aprofundei nisso. Então, você vê que realmente tem ferramentas e tem forma de otimizar e garantir resultados satisfatórios, né? Que realmente possam te ajudar e tragam materiais que vão ser importantes, que vão ser relevantes, né, para a área que você está pesquisando. Então, vou agradecer e vou parabenizar a Fabiana. Ah, que legal, Bianca. Quem que é teu orientador? O professor Celso.
Ah, professor Celso. Ah, legal. E você está mais você está no meio, pela tua fala, mais ou menos, você está no segundo ano já. Nós concluímos o primeiro ano, né? Em julho, já entramos no segundo ano, né? Ah, então, perfeito. Então, seja muito bem-vinda, né? Torço para que você tenha disponibilidade para também estar aqui nas próximas reuniões, colaborando, trazendo a tua experiência, porque é sempre bom ter pessoas com essa experiência que já passaram, né? Porque sabe aquela coisa árdua, né? Aquele negócio de garimpar mesmo, toda essa parte, porque daí a gente consegue ver também caminhos que não são tão bons para serem seguidos, e também caminhos que nos facilitaram ao longo da vida. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação, Obrigada. Bianca. Caroline, você tinha aberto o microfone? Você queria falar? Obrigada pela oportunidade. Eu descobri através do LinkedIn. Ah, que legal. Ali. Eu não entrei no mestrado ainda, é um sonho pessoal que eu tenho. Acredito que em breve eu entro, mas eu já venho fazendo. Esse ano eu iniciei fazendo as matérias do PP Gold. Então, eu fiz com o professor Cássio. Carol, posso interromper? Eu não sei se outras pessoas eu não estou ouvindo. Tá bem baixinho. Eu ouço, mas bem baixo. Eu estou ouvindo normal. Vou pegar um fone. É bem rapidinho. Tá, fique à vontade, Caroline. Ainda não pegou. Acho que tem que trocar ali no Teams para ele reconhecer a troca do. Dentro do próprio Teams, ali do lado do microfone, daí você consegue mudar pro fone. Do lado do ícone de compartilhar, tem uma flechinha. Aparecendo aqui. Eu vou compartilhar minha tela com você, daí para você ver onde que eu vou, tá? Para ver se aparece para você. Se vocês quiserem falando outras pessoas, fique à vontade. Ó, aqui do lado, você consegue ver? Tem o botãozinho de saída e tem o microfone. Aí aqui do lado tem a opção para você escolher, né? Eu estou, por exemplo, usando esse fone de ouvido ao invés do alto-falante. E aqui no microfone é a mesma coisa. Agora você está mutada, você tem aqui para abrir o microfone. Melhorou, pessoal, para vocês? Para mim, tava bom já. Eu estava ouvindo baixinho, mas estou ouvindo. Então pode. Estava bom também. Então, Caroline, por favor, pode continuar sua apresentação. Tá. Então, eu não faço ainda parte do mestrado, mas já venho cursando matérias no PP Gold. Então, comecei com o professor Cássio no primeiro semestre e agora estou com o professor Portela. A parte Então, tua linha de operações. E daí, venho seguindo o PP Gold, e daí vi essa página, né? Eu achei interessante do NEP Gold e gostaria de vir participando e ouvindo e me preparando para a hora que eu entrar no mestrado, eu, né, esteja mais preparada possível, assim. Então, estou fazendo os créditos antes de começar, assim. Ótimo. Mas a tua linha, depois que você vai querer seguir, vai ser na linha de operações, certo? Certo. Ou operações ou processos. Hoje eu trabalho com processos, né? Mas eu, na minha carreira, trabalhei muito com logística. Então, é um campo que eu ainda estou decidindo, assim, sabe? Mas hoje eu trabalho com melhoria contínua e daí tem grande sinergia com a matéria do professor Portela, né? De mineração de processos. Mas eu tenho grande curiosidade, gosto muito da matéria do professor Cássio, assim, que eu fiz. Então, ainda estou nessa fase de pesquisas,
Eu me formei há muito tempo atrás, então agora que eu estou retornando assim esse mundo acadêmico, e isso que vocês ensinaram aqui vai me ajudar bastante, porque já na matéria do professor Cássio eu me bati um monte para conseguir pesquisar artigos, assim. E eu vi que todos os professores da Federal sempre incentivam isso, né? Sim. Então, estou assim aprendendo. Não, mas seja muito bem-vinda. E não sei se você já está no nosso grupo do WhatsApp, mas depois eu coloco o link, qualquer coisa aqui no chat, e para você entrar, porque lá a gente sempre divulga, né, mini cursos, palestras ou aqui as nossas próprias reuniões. E daí ano que vem você pode já entrar no ciclo de apresentações. Fique bem tranquila, porque também a gente tem, por exemplo, a Amanda, que eu sempre falo que é um exemplo aqui nosso, foi a primeira que apresentou, e ela também não está ainda no mestrado, ela vai entrar muito em breve, então ela trouxe o projeto dela, a gente debateu, ela está trabalhando em melhorias, então a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, de leitura, de sugestões, que daí o pesquisador, depois junto ao seu orientador, vai decidir se vai manter, se vai alterar, se vai fazer alguma modificação. Então, é um espaço justamente desse de trocas, que a gente tenha outros olhares sobre o nosso texto. Então, seja muito bem-vinda, fiquei feliz de ter mais alguém aqui do mercado, né? E principalmente da linha de operações, que eu, salvo engano, até agora a gente não estava com ninguém da linha de operações, ou com interesse na linha de operações, a gente está com o pessoal de finanças e da parte ali mais organizacional, liderança. Então, muito legal ter essa outra perspectiva, porque quando a gente começa a ter mais a parte quantitativa, a gente também precisa de um outro olhar de pessoas, né, que estão com essa prática, principalmente ali das modelagens matemáticas. Então, muito legal. Obrigada pela participação. E agora, Ana Paula, você tinha levantado a mão, você quer se apresentar, por favor? Tudo bem? Vocês me ouvem? Ouvimos sim. Boa noite. Eu sou a Ana Paula. Eu fiz 2 disciplinas do PP Gold, mas em 2021, 2020, não lembro exatamente, na época da pandemia. E aí acabei me afastando. E esse ano eu fiz um curso da minha instituição, né, do Corpo de Bombeiros, onde o Coronel Barros, é assim que eu chamo, eu vi que chamam ali de Edmilson, né? Ele foi ele foi meu orientador de conteúdo, que eu tinha que escrever um artigo, né, dentro desse curso militar. E aí eu comecei a querer voltar para essa parte da pesquisa, e quem me indicou, né, esse núcleo foi o Coronel Barros. Então eu estava afastada e estou tentando voltar agora para essa área. Estou de curiosa aqui. Obrigada pela oportunidade. Que ótimo! Eu espero que você continue bastante curiosa e que venha nas próximas, vai ser muito bem-vinda. E que legal, Coronel Barros, pela indicação. Obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Ana Paula. Ana Paula, fale um pouco então, já que você falou aí do teu artigo, né? Eu acho que você deixou o pessoal curioso aí, né? Sobre o que você escreveu lá. Então, gente, eu estou começando, né? Estou aprendendo, mas consegui apresentar o artigo, né? Sobre a parte de educação preventiva no afogamento infantil, que é um tema bastante relevante, né? O afogamento é um problema de saúde mundial. Então, dentro desse artigo, eu trouxe pontos, né, dados, né, da Organização Mundial da Saúde, utilizei alguma dessas ferramentas, ainda não com tanta habilidade para realizar as pesquisas, e tive orientação do Coronel Barros para conseguir concluir a tempo, mas foi só o início, né? Então, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha bem na prevenção, mas ainda a gente tem bastante trabalho para evoluir, né? Principalmente nesse ponto, nessa lacuna da parte de educação mesmo, né? Então, o meu artigo trouxe, né, noticiou de forma ainda que um pouco superficial, né, o problema do afogamento infantil, descreveu as ações que o Corpo de Bombeiros já realiza e tentou nortear, né, para onde nós queremos chegar nesse ponto, a evolução que pretendemos como instituição. Foi isso. Obrigada.
Nossa, muito legal e nossa, isso daí dá um baita de um trabalho de mestrado. Muito, muito interessante o tema. Parabéns. Continue, não desista. Obrigada. Agora a gente tem o Alexandre e a Lívia. Se vocês se sentirem à vontade para falarem, por favor, fiquem à vontade para fazer uma rápida apresentação do que vocês estão, que fase vocês estão. Senão, a gente dá continuidade aqui. Só não saiam, não precisam sair. Às vezes eu falo para se apresentar, o pessoal sai, mas não precisa não, gente. Então, eu vou ficar quietinho. O Alexandre está escrevendo. Imagine, não tem problema. O importante é você estar aqui e participar. De todo modo, então, pessoal, todos que estão aqui pela primeira vez, todos que já estão pela segunda, terceira, quarta vez também, obrigada pela participação, né? Continuem aí no grupo, porque uma coisa que eu sempre repito é que o NEPGold ele só existe porque vocês estão aqui. Então, continuem vindo para que a gente dê vida longa ao nosso núcleo e que a gente consiga continuar fazendo esse compartilhamento mútuo, né? Mas agora eu volto a palavra para a Fábio mostrar agora ali a mão na massa, que eu acho que é o filé mignon aqui que a gente precisa ver para a gente reproduzir agora para as nossas pesquisas. Uhum. Vamos lá, então. Vou compartilhar novamente a tela. Eu deixei aqui, Ju, não sei se você quer sugerir outra, mas eu sou mais familiarizada com o CAPS e até as pesquisas de outras plataformas eu faço a partir do CAPS. Eu também. Então, Fique à vontade, pode ser, porque daí todo mundo tem acesso. Uhum. Até eu tenho uma dúvida aqui para aqueles que ainda não estão no mestrado, eu não sei se como alunos externos, talvez eles não tenham acesso ao CAF, Ju, me ajuda nisso. Porque... Provavelmente não, porque eles têm acesso só para a parte da academia federada. Então, eles teriam que pedir acesso para alguém que já tem, para conseguir ver. Entendi, porque daí nós precisamos fazer esse acesso pela universidade, e aí ele checa o e-mail, que serve de login. Então, agora eu estou aqui na base da Federal, né? A partir da Federal, não na base da Federal, mas a partir da Federal. Eu nunca sei se precisa fazer isso ou não, mas por garantia eu faço também. Então, vamos lá, agora vamos fazer as buscas, né? Então, só apresentando um pouco aqui, quando a gente está falando de listas e coleções, né? A gente pode fazer essa pesquisa por busca por assunto, lista de livros, listas de periódicos, listas das bases. Vamos fazer aqui por assunto, tá? Vou usar o meu tema de pesquisa para fazer essa pesquisa aqui. Então, eu vou dizer que eu quero consultar sobre sustentabilidade e sustentável. Opa. Nós vamos colocar mais alguma coisa, sustentabilidade, sustentável. Alguém dá uma sugestão para mais uma palavra aqui, mas vamos dizer que não pode ter tal palavra, então espera aí. Sustentabilidade. Ou melhor, vamos mudar aqui, ó. Entre ESG. Então, vamos lá. Vamos fazer a busca aqui. A gente está fazendo essa busca por gerais, né? Assuntos gerais. Embora eu esteja usando na busca palavras-chave, tá? Aí ele vai trazer aqui para mim, deixa eu pôr no cantinho aqui. Então, a busca vai trazer para mim o geral disso, tá? Que apesar de estar sendo tão buscado, ainda não é tão grande isso aqui. Por quê? Porque essa pesquisa ficou tão pequena? Bom, porque a gente está usando 3 palavras aqui, né? E então, eu vou dizer também o seguinte: aqui eu tenho usado, ele indicou para mim nesse intervalo total de assuntos, de pesquisas, quando ele começa, tá? Porque normalmente ele coloca 1900 e alguma coisa, mas então não existe essas 3 palavras numa mesma pesquisa, não existe antes de 2022. Mas eu quero restringir isso ainda um pouco mais, eu quero ver só o que aconteceu no último ano. Então,
eu vou dizer que eu quero só aqui em 2024. Também, para mim, é independente de ser produção nacional ou não, sabemos que é saudável, saudável não, é necessário que tenha pelo menos 25% de pesquisas internacionais. Então, vou deixar aberto isso, porque é do meu interesse ver os dois, tá? Revisados por pares, Ju, vou te pedir uma ajuda nisso. Eu sempre coloco que sim, que eu quero que seja revisado por pares, porque isso é Sim. melhor, né? Com Tá, certeza, então, sempre colocar por pares, porque isso quer dizer que você vai conseguir buscar artigos que tenham maior rigor científico, ou seja, que é principalmente aquela parte ali de a avaliação cega, que eles chamam. Então, é feito todo o parecer a partir do conteúdo e não porque eu sou colega da editora, do revisor. Então, avaliação por pares, quer dizer que outras pessoas que pesquisam, e né, a Jane às vezes comenta também que são pessoas que são doutores naquela área, vão analisar o seu texto. Então, sempre coloque sim. ok. A área aqui, ele já me mostrou que a maior parte delas está na área de sociais aplicadas, e é o que eu vou pedir aqui também. Vamos ver o que mais que eu vou colocar de filtro. Idioma eu vou deixar em aberto e os editores também. Então, vou filtrar. Acho que eu exigi demais, né? Desculpe aí, vamos tentar de novo. Peraí. Não dá para ser tão exigente assim. É porque também eu não tinha muitas pesquisas, tá? Vamos fazer outro filtro, então. Aqui. Então, eu só não vou deixar tão restrito assim. Eu vou tirar aqui das áreas, deixar ele em aberto, selecionar todas, né? Eu não precisaria selecionar todas, mas como eu selecionei uma, agora eu preciso selecionar todas, senão ele não vai me deixar aqui. E eu vou dizer que não necessita. Bom, vai ficar revisado por pares. O que que a gente poderia. Tal ano talvez está muito restrito aqui. Tá, vamos fazer de 2024 a 2025. Vai pegar realmente o mais recente. Vamos ver aqui o que eu consigo. Ele me trouxe só três ou dois ali, sendo que produção nacional ou não, tá? Até depois eu vou ter que voltar nessa pesquisa aqui, que eu já achei bom esses artigos. Mas vamos tentar uma outra forma de consultar, tá? Vamos fazer um outro filtro. Agora eu vou pedir aqui que ele seja, ao invés de qualquer campo. Fábio, antes só de você fazer essa alteração, o que você acha só de testar ali, se você colocar as palavras em inglês, se aumenta essa quantidade, mantendo os mesmos filtros que você colocou? Só para a gente ver se muda alguma coisa, por favor. Sim, Por tem razão. curiosidade. Eu falei isso e acabei não fazendo. Sustainable, acho que é assim, né? Sustainable and é, sustentabilidade, me ajudem. Sustentabilidade sustentável. Como coloco as duas em inglês? Alguém pode me ajudar? Sustainability. Isso, bem lembrado, tá? Sustainability and... qual era a outra palavra mesmo? ESG, que acho que já estava aí ESG, tá. Já está já em tá em inglês, inglês. né? Tá. Uhum, tá. Bem lembrado, viu? Obrigada pelas contribuições. Vamos lá. Agora eu vou limpar os filtros que eu tinha colocado. Ah, eu acho que eu limpei lá em cima também. Não, não limpei, tá. Deixei sem nenhum filtro para ver o que viria, tá? Dessa busca. Então, não, ele limpou tudo. Tudo bem, vamos lá. Edmilson, poderia repetir para mim aqui você colocou? Sustainability. Isso, sustentability e tá, sustentável, sustentability, enfim, vamos lá, é isso aí. Eu escrevi alguma coisa errada aqui, peraí. Sustainable. Ah, aqui tá errado, ó. Aqui é um N. Isso. Ok, vamos lá. Olha a diferença. Incomparável. Vamos então agora para os filtros, tá? Eu vou dizer, aí ele começa assim, ele vai trazer o primeiro lá, em E já é bem 1949. diferente. Antes era 22, né?
Sim, exatamente, muito Então, a gente já bom. pode ver que a produção brasileira tinha começado ali, né, nessa base em 2022. Agora, colocando em inglês, já é 1900 e bolinha. E porque, de fato, esse assunto vem lá do tempo da guerra, e então, da Segunda Guerra, enfim, vamos lá. Agora eu vou colocar 2021 a 2025. Ok. Aí eu vou querer produção independente, não vou querer só nacional, porque a gente já está vendo ali que tem bem menos, né? Então, revisado por pares, sim, que agora tem bastante, dá para fazer. Eu não vou restringir a área aqui, porque quando estamos falando em sustentabilidade, claro que a gente vai entrar na saúde, meio ambiente, então eu não vou restringir a área da pesquisa. O idioma também não, nem editores. Ele ainda deu bastante coisa. Então, como eu faria aqui agora, apesar que isso não tem a ver com palavras-chave, né? Mas como eu faria para poder saber qual deles é mais interessante, né? Eu começo, daí, Ju, acho que você pode ajudar nesse sentido. A gente não está falando aqui sobre pesquisa exatamente, né? Mas como palavras-chave. Ver os que são abertos, acho que eu deixei como abertos, né? Deixa eu só ver esse filtro aqui, que ele é importante. Produção, tem um que ele. Ah, sim, aberto, eu não tinha colocado. Mas, enfim, mesmo assim tem bastante, né? Mas eu trabalharia com os abertos para não ficar tentando um caminho que eu não ia conseguir, né? Então, é isso aí. Deu 1.323 de resultado. Agora nós poderíamos fazer, Ju, não sei o que você acha, um para excluir algum dado, né? Então, vamos colocar aqui evidenciação da sustentabilidade. Vamos colocar evidenciação. Tá vendo? Eu só pesquisava em português, agora eu vou pesquisar em inglês também. Foi muito boa essa aula hoje. Alguém pode me ajudar com a evidenciação em inglês? Deve Olha, ser eu jogo tudo no tradutor. Eu sou péssima no inglês, então eu consigo ler, Quem mas levantou não a consigo mão? escrever. Débora, Sim. pode Oi, falar. Débora. Débora? Oi, tá, Oi. estava mutada. Então, Fabiana, eu fiquei com uma dúvida. Você tem usado só o End mesmo? Porque, assim, achei. Primeiro, já vou parabenizar a apresentação, achei me ajudou também. Eu tenho feito as pesquisas ali e eu tenho pesquisado só em inglês, porque realmente a minha teoria ela é em inglês e francês, né, mas tem bastante em português também. Mas com o End, ele limita muito, sabe? Então, eu tive que usar o or. Então, daí, você tem usado só o end na tua busca? Você realmente está delimitando dessa forma? Não, foi o primeiro exemplo que eu usei aqui. A gente vai fazer um Ah, outro sim. diferente em seguida. Não, Inclusive, esse que a gente está colocando. Claro, sim, o OR, sim, porque precisa, né? Não dá, senão ele sim. restringe muito, né? Restringe muito, né? Não, mas é que eu achei interessante a tua linha, né? Você colocou sustentabilidade e ESG ali, ele foi. Realmente eu não achei. Tem muitas coisas então eu tive que usar o OR, mas aí ele também traz coisas assim que, né, depois a gente tem que. Então eu achei interessante. É isso mesmo. Sim. Obrigada. Não, imagina, obrigada a contribuição. Então, vamos lá. A evidenciação. Alguém já poderia me ajudar aqui, por favor? Evidência. Evidência, tá. Assim. Isso. É, então, vamos colocar o OR, evidência, OR, evidenciação. O outro nome é. A evidenciação, um sinônimo para ela seria transparência ou relato integrado, tá? Mas vamos colocar. Dá para colocar accountability ou accountability. E vamos colocar mais um outro hora, então. Pronto, em homenagem à Débora ali, vamos colocar mais uma hora aqui. O que mais que poderíamos colocar? Evidenciação, prestação de contas e ESG. A Vou Elaine aproveitar. comentou disclosure. Ah, perfeito. Aham, ótimo. Obrigada, Elaine. Também, o que você acha se, por exemplo, você colocasse esse evidência, accountability or disclosure, e daí colocar and ESG, porque daí você vai pegar só temas da DSG que tenham essas questões. Então, você vai pegar a união daqueles outros termos, mas apenas com ESG. Perfeito. Porque eu fico sofrendo tanto para pesquisar, vou fazer só em equipe agora. Uau! Olha isso, gente.
Tá. Alguém sabe se tem um lugar aqui no CAPES em que eu posso pedir os mais recentes? Eu consigo ver isso, não, em algum lugar? Os mais recentes, você É só pôr no diz... intervalo. Não, os mais citados, desculpa. Ah, os mais citados, eu não sei se tem ali um filtro no CAF. Eu sei que no Web of Science tem, aí não sei se tem. Tá, Se você consegue fazer tipo um mais ou menos, assim, sabe? entendi. Eu tenho a Mas, impressão que não tá. Mas tudo bem. mas olha só a quantidade de trabalhos. Porque o que que acontece? Até naquela conversa que a gente fez sobre o Web of Science, lembrar dos conjuntos, a teoria dos conjuntos. Então, quando você usa OR, você pensa que você está unindo os termos. Então, você está pegando tanto termos da primeira palavra, somando com o segundo e somando com o terceiro. Quando você coloca o AND, você está pegando a intersecção. Ou seja, você está pegando só aqueles que estão falando aquilo e aquilo, né? As duas coisas juntas. Né? Então, por isso que aumentou exponencialmente ali a quantidade, porque você está abrindo muito o leque. Então, quando às vezes a gente abre muito, é legal porque vem muita coisa, mas também pode vir muita coisa que a gente não quer. Então, talvez nesse caso aí que você encontrou, você usar aquele delimitador para retirar o que você não quer. Tipo, eu não quero pesquisa em hospital, eu não quero pesquisa que não seja no Brasil. Ou você quer só no Brasil, você coloca aí um END Brasil, NOT, não sei, Paraná. Então você não quer que seja no Paraná. Dá para fazer assim também. Olha só, eu vou usar esse caractere aqui para dizer o Brasil, como eu estou falando em inglês também, tá? Assim, note, Paraná, tá. E ainda vamos. Bom, primeiro vou buscar aqui, ele já vai dar uma restringida. Não muito, mas tudo bem. Agora, mesmo assim, vamos fazer ainda alguns filtros aqui. Eu não quero a história disso tudo, eu já fiz essa parte, eu quero só os mais recentes, que é o que está sendo pedido para mim. Então, vamos lá para os últimos 5 anos. Tipo de recurso, não, isso aqui não vem ao caso. Produção nacional não pode ser os dois. Revisado por pares, sim. Áreas, daí eu vou pedir sociais aplicadas, já ajuda também. Ele não tem aqui sociais aplicadas? Como assim? Peraí. Sim, tem aqui, ó, sociais aplicadas. O idioma vou deixar pendente, mais abrangente, né, e não editor. Então, vamos lá. Depois, Fábio, só abre ali, por favor, a guiazinha de idiomas para ver quais que aparece, por favor. Vamos lá. Só vamos ver aqui o quanto ele reduziu, já reduziu, né? Bastante. Reduziu bastante. Vamos ver os idiomas aqui, tá? As possibilidades. Ele só vai apresentar, pode falar. Uhum. Não, é só para ver o quanto que o inglês ele é maior do que todos os outros idiomas. Você quer ler em russo, às vezes tudo bem, você vai lá e vai ler. Em húngaro, tudo bem. Só que você saber ler em inglês ou ter um bom tradutor, né, algo que possa te auxiliar ali na leitura, vai te facilitar muito a vida nas pesquisas. Então, eu falo sempre o exemplo que eu usei um texto no meu trabalho da dissertação, que, salvo engano, ele era em russo. E ele estava mesmo com o alfabeto daquele diferente, né? E eu olhei aquilo e entrei em pleno desespero, porque o resumo, ele era perfeito, o abstract, ele era perfeito para o que eu precisava. Ele precisava, se encaixou bem certinho na minha argumentação do que eu precisava. Eu falei, mas meu Deus, eu vou citar um negócio em russo, as pessoas, né, o que vão achar? Eu não sei ler russo, né? Mas usando, né, hoje em dia as tecnologias para fazer a tradução, elas sempre tentar buscar, e também uma dica que eu sempre dou é não usar só uma fonte de tradução, não usar só o Google Tradutor, usar outros sites, outras inteligências artificiais para ajudar, porque às vezes, hoje em dia está muito melhor, claro, mas o Google Tradutor, às vezes, ele dá umas enroscadas ali, principalmente em termos científicos, termos técnicos, que muda, às vezes, o sentido e faz com que a gente acabe tendo uma interpretação errônea. Então, tomar bastante cuidado com essas traduções, até na hora para a gente colocar no nosso trabalho, porque como a gente está fazendo uma tradução livre,
pesa para a gente depois isso. Então, eu sempre costumo colocar no Grammarly, coloco no Google Tradutor, sim, utilizo bastante, mas também coloco no ChatGPT, no Gemini, peço o trecho e peço, por favor, traduza para mim, da maior fidedignidade possível. Então, a gente tem que usar essas ferramentas para nos apoiar, não para nos substituir, claro, mas se a gente tem alguma dúvida, sempre auxilia bastante ali para a gente não ter uma interpretação errônea do que a gente está lendo e não ser também até desonesto com o autor, né? Às vezes a gente fala que ele falou uma coisa, mas na verdade ele não falou aquilo, né? Por causa de um erro de tradução. Mas de todo modo, só para mostrar que a gente pode sim ter acesso a outros idiomas, desde que a gente consiga fazer a busca correta. E claro, se a gente lê em espanhol, lê francês, outros idiomas, melhor ainda, né? Mas o inglês ele é essencial. Mas só um adendo, né, para a gente saber quais palavras que a gente pode utilizar. E por que o inglês é tão importante? Porque sempre a gente precisa colocar o abstract. A gente sempre precisa colocar as palavras-chave em inglês. Então, a gente consegue acesso a trabalhos do mundo inteiro graças a isso. Então, no meu exemplo aqui, olha o em português, o quanto disso em relação ao inglês é incomparável, né? Então, é isso. Vamos ver aqui. Alguém quer sugerir algum outro tema aqui para pesquisarmos? Ou alguém que já é bem da área, de repente a gente vê isso funcionar aqui com outros temas? Eu tenho um aqui que eu fiz aqui, eu uso Scopus para fazer as minhas pesquisas. Eu, quando eu Uhum. estava trabalhando com a liderança aqui, sabe? Eu estou com ele aberto aqui. Quer compartilhar? Eu posso parar de compartilhar aqui. Se vocês concordarem. Já está na mão de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Tá bom, então compartilha, por favor, tá? Eu vou parar de compartilhar. Tá. Então, só preciso ver aqui, tenho que deixar aberto, agora eu volto. Compartilhar. Vamos ver, janela, né? Uhum. Deixa eu achar aqui, agora eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Palavra-chave, notas, um pouquinho. Ah, tá aqui, ó, Scopus, esse aqui. Eu não estou enxergando mais vocês estão vendo? Sim. Uhum. Sim, estamos vendo Scopus. Então, esse daqui foi só para assim, para entender, né? E lembra que eu comentei que eu tinha, depois da minha reunião lá com a minha orientadora, a professora Simone, a gente deu uma guinada lá, né, de 180 graus, né? A gente saiu da Naturalistic Decision Making para a liderança, né? Então, eu refiz ali algumas partes já da revisão, né, do projeto de pesquisa, mas, assim, em linhas gerais, eu trabalho lá, eu sou um instrutor lá na Academia Militar, a gente chama de instrutor, né, mas professor da disciplina lá de chefia e liderança lá para os cadetes, que são os futuros oficiais, né? Em que pese, assim, ela é uma disciplina de 20 horas aulas, mas é que a gente tem muitas disciplinas correlatas, então tem mais ou menos, num curso de 3.000 e poucas horas aulas, eu identifiquei mais ou menos umas 800 horas em outras disciplinas que acabam tendo relação, né? Então, se a gente for analisar, é um currículo bom, assim, né? Mas, assim, a ideia é perceber, fazer uma pesquisa qualitativa, né, por meio de um questionário estruturado com os oficiais formados de 2019 até 2024, se na prática eles conseguem colocar o que foi colocado lá na sala de aula, se na realidade, lá do dia a dia, aqueles conceitos lá de liderança, de estilos de liderança, né, de skills que eles precisam ter, ele consegue realmente colocar isso, né, feedback, enfim, todo esse processo, né? Então, e aí a gente está na fase ainda, né, de revisão. Então, até por, assim, a gente se identificou bastante com as Scopus ali. Só um pouquinho aqui, vou parar aqui. Só um minuto. Desculpa aí, pessoal, normalmente não toca nesse horário aqui. Então, desculpe, já parei aqui. E aí, assim, só para ter uma noção, né? Então, o que que eu tenho trabalhado, né?
eu tenho algumas palavras já que já estão definidas, né? Então, military, leadership, education, training, competência, e assim a gente tem que estar trabalhando ainda, não está acabado, né? Então, leader development, training effectiveness, enfim, ainda estou fazendo alguns testes, sabe, para ver realmente onde que a gente quer chegar. Isso daqui eu estava fazendo hoje, acabei até abrindo ele de novo aqui para mostrar, né? Então, né, trabalhando aqui com military leadership training, né, o junior officer leadership, né, que é o cadete lá, que é o aluno oficial que nós chamamos, né, e fazendo aqui de 2000 até 2025, na língua inglesa e portuguesa, né, a gente tem aqui, então, uma busca lá, foram encontrados 142, né, documentos, né? Então, eu limitei também alguns pontos, então, eu pedi, ó, ciências sociais, psicologia, gerenciamento, né, negócios, tomada de decisão, neurociência, né, e algumas lá, por exemplo, como engenharia, artes, medicina, eu acabei, né, eliminando para tentar entender aqui, né, esses artigos, assim. Então, eu estou fazendo alguns testes ainda nessa linha, né, então, buscando comparações, assim, né, para ver o que se aproveita. De algumas pesquisas, eu já peguei alguns e já joguei para um outro repositório e estou analisando algumas que eu achei bem interessante, assim, né, e uma coisa que eu tenho visto, assim, também, que para mim está fazendo sentido, sempre que eu vejo que um artigo está bem focado naquilo que eu estou querendo, eu vou lá, leio e vou ver em quem ele buscou referências. Então, isso me... Edemilson, perfeito. Perfeito. Olha, o que você falou agora, desculpa te interromper, que eu fiquei até animada que você falou algo assim que é fundamental. Quando você acha um artigo muito correlato à tua pesquisa, você guarda aquilo dentro de uma pastinha lá com um coração, que é aquela que sempre vai ter aqueles artigos nossos preferidos, que são os mais próximos, e vocês vão lá nas referências e vão olhar o que o cara bom tá citando, porque daí a partir disso você começa a fazer a construção da ciência. Então, Edemilson, parabéns, eu fiquei muito feliz de ouvir isso de você, eu sei que é muito legal mesmo. Eu, como sugestão ali no teu filtro, daí eu já te dou a palavra de novo, vai um pouquinho para cima, só ali, ó, tá vendo? Mais para baixo, bem no meio da tela, tá falando tipo de documento. Ali, ó, document type, ali embaixo da área. Ali, ó, tá vendo que tem capítulo de livro, tem review, tem paper, conferência paper, book. Então, eu aconselho que você coloque só o artigo, porque daí o artigo entra naquilo que a Fábio estava falando lá de ser artigos revisados pelos pares. Para uma exploração inicial, tudo bem você deixar tudo, mas depois, para quando você for de fato fazer citações, fazer a análise da referência, é bom você manter sempre artigos ali, tá? Perfeito. Só como sugestão. Pode continuar, desculpe te interromper, que eu fiquei muito animada com o que você falou. Não, era isso, era bem rápido mesmo, até já vou parar aqui a apresentação, e só mais para mostrar assim, né, para contribuir um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu paro aqui agora a apresentação aqui que eu... Inclusive, até acrescentando as próprias palavras-chave, né? Você pode ver como a outra pesquisa foi feita, como o outro artigo, quais foram as palavras que eles usaram, né? Então, você pode absorver muita coisa quando você encontra ali um artigo que trata daquilo que você está pesquisando, né? Que você precisa da informação. Legal. Eu achei um bem bom lá dos cadetes lá da West Point, lá, mas que tem uma relação muito forte, assim, um artigo super denso, assim, né? Então, eu tô, assim, como o professor Guilherme fala, assim, um artigo, assim, seminal, né? Então, daí eu peguei aquele artigo e outros ali, assim, e coloquei, né, numa caixinha de ouro ali, sempre tô dando uma lembrada, assim, né, e buscando me orientar neles aí. O que eu percebi também, eu estava assim, né, chegou um momento que eu estava lá, tinha 300, assim, começou a me dar meio que um desespero, assim, eu falei, não, calma, respira, né, vamos começar a filtrar aqui, assim, para chegar numa razoabilidade. Daí eu comecei a ler também, assim, né, eu fui lá em algumas teses de doutorado, dissertações, assim, vendo como que o pessoal pensava, assim, né, então,
sem buscar influência, assim, mas para ver até onde quantas que eles analisaram, como que foi, assim, então para tentar ver, assim, né, porque parece uma coisa que me preocupava, assim, que horas que eu vou parar, né, de olhar, assim, né, quando que eu paro esse negócio, né, porque, isso aqui é bom, isso aqui é legal, né, mas depois como é que eu costuro tudo isso aqui, né, numa coxa ali, né, de retalhos, assim, também, então mas assim, acho que eu cheguei num número, assim, razoável ali, que já vai dar um trabalhão assim danado, né, para fazer leitura, para pegar os pontos chaves assim, para tentar fazer conexões, né, com, né, o meu tema lá, né. Perfeito. Carol e Fábio, eu não sei quem que estava primeiro, acho que a Carol, você pode Carol. Aham. pode falar, por favor. Só para compartilhar, ontem eu estava fazendo uma pesquisa, um trabalho que eu estou fazendo para o professor Portela, e daí eu fiz exatamente o que a Juliane falou. Eu achei um artigo, ele não é um artigo muito, assim, não estava numa. Acho que ele não é um Qualis muito bom, assim, mas era um artigo do tema que eu estava estudando. E daí eu fui ler tudo que estava relacionado às referências daquele artigo. E eu achei um vídeo, dentro das referências, ele cita um vídeo no YouTube para tradução de artigos, usando um prompt do ChatGPT. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu peguei e fiquei curiosa e assisti o vídeo ontem. E daí é uma moça que faz tipo, também acho que fez mestrado, doutorado, sanduíche, não sei o quê. E ela tem um canal do YouTube que ela ajuda as pessoas a se desenvolverem, a pesquisarem e tudo mais, e a traduzirem. Então, daí ela passa uma receita, eu não usei, gente, mas eu achei que, pelo que ela passou, dá para usar, uma receita de um prompt que você põe no chat GPT para ele trazer a tradução mais fidedigna possível para você, sabe? Que às vezes, como a Juliane falou, às vezes você coloca num tradutor normal, ele não traduz exatamente. Mas ela deu essa receita de bolo, de prompt no GPT. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse link do YouTube. Quem tiver oportunidade, quiser assistir, eu achei interessante, pessoal. Aí, depois vocês falam se deu certo, tá? Eu já vou testar. Obrigada, Caroline. Obrigada mesmo por compartilhar. Fábio? Obrigada, sim. Então, Ju, fiquei na dúvida porque eu também entro nos artigos que me interessam, que estão bem alinhados com a minha pesquisa, e vou nas referências para fazer a pesquisa também. Porém, às vezes eu quero um texto daquele autor mesmo, e aí, como a gente sabe que tudo tem citação, da onde eu tiro esse texto? Ou dos textos livres, ou da introdução, ou da análise de resultados, ou da conclusão. Isso está correto? Algumas vezes eu faço isso, mas eu fiquei um pouco na dúvida agora, porque às vezes esse autor usou referências, a fala que ele construiu ficou muito boa, mas a referência está muito antiga. Então, eu quero usar um texto dele mesmo. Dá para ficar dessa forma? Mas só para eu entender, você leu um parágrafo, e daí nesse parágrafo foi, por exemplo, a Juliane que escreveu, mas eu me baseei na Thalita, mas a Thalita escreveu esse texto há 10 anos. Seria isso. Daí você não quer citar a Thalita de Isso, 10 anos, você quer citar a Juliane, certo? isso, exatamente. Aham. Tá, então o que que acontece? Isso que a gente chama de citado por. Então, aquele famoso APUD, que eu falei até na nossa Aham. última reunião. Então, você vai ter que colocar lá que você está citando a Thalita, APUD, Juliane. Então, é a Thalita sob o olhar da Juliane. O que não é muito Não é recomendável, por muito quê? recomendável, né? Porque isso está mostrando que você está lendo a Thalita sob o olhar da Juliane e não a Thalita sob o olhar da Fabiana. Então, você está pegando a minha percepção, e a gente sabe que a leitura é algo construtivo a partir das nossas experiências, das nossas leituras, da nossa vivência. Então, é sempre não recomendável, é quase assim que na dissertação, no mestrado, ainda é algo aceitável,
mas eu recomendo fortemente que não seja utilizado, que você vá até a Thalita, e se o que a Thalita falou realmente é muito importante, mesmo que seja há 10 anos, vale a pena citá-la. É melhor do que citar a Juliane. Então, às vezes até triste, né? Porque você fala, puxa, mas eu li o trabalho, foi a partir do trabalho da Juliane que eu conheci a Thalita, mas eu não vou citar a Juliane. Por quê? Porque é melhor eu ir à fonte, entendeu? Então, talvez possa ter alguma outra coisa interessante no texto. Às vezes, eu, por gentileza ao autor, eu pego alguma outra coisa que essa mesma pessoa escreveu e tento encaixar no meu texto só por questão, assim, de uma forma de contribuir com o que ele me auxiliou de eu conhecer a Thalita. Mas eu não cito aquela parte especificamente que a Thalita falou. Isso. O que eu faço, eu não uso aquela referência, mas como isso vai fazer parte da conclusão e da análise dos resultados, eu uso os textos livres dele, porque daí não tem referência, então fica dentro, né? Isso, daí fica. Daí você está citando o próprio autor, exatamente. Então tá. Obrigada. Fica bom. Imagine. Eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar um pouco da Web of Science para vocês, porque eu acredito que a Fábio trouxe bastante ali do Periódicos da CAPES, que é fantástico, e a partir do Periódicos da CAPES, daí o Edemilson trouxe a Scopus, e daí eu posso fechar com a Web of Science, vou fazer uma apresentação bem rápida, peguei as palavras-chave aqui da minha dissertação, só para vocês também terem essa opção e vocês saberem como as plataformas elas são muito parecidas, mas ao mesmo tempo cada uma tem a sua peculiaridade, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês me acompanharem. Então, eu estou aqui na parte da Periódicos da CAPES, e daí a Fábio, ela entrou aqui, por exemplo, em buscar por assunto, né, Fábio? Então, você foi da parte aqui um pouco mais ampla não, mais restrita, de pegar várias bases diferentes sobre um determinado assunto. Eu vou clicar em lista de bases e coleções, porque eu quero ir até uma base específica. Então, aqui, se vocês repararem, eu tenho diversas bases de dados, ó, cada uma dessa daqui é uma base específica. Então, aqui, ó, por exemplo, para agricultura, talvez para quem lá da parte da agronomia, essa seja uma base de dados que seja interessante para eles, né? Para nós, da área de sociais aplicadas, ciências sociais, é recomendável a Scopus, aquelas que ali que a Fábio trouxe, né? Scopus, Web of Science, Google Acadêmico, a Cielo também, e eu vou procurar pela Web of Science. Então, eu estou na mesma parte que dentro do mesmo portal que a Fábio mostrou, só que eu estou olhando uma outra parte dela. E daí eu vou na coleção principal da Web of Science e vou clicar para ver no editor. Ele vai carregar um pouquinho, e ele, como eu estou logada já dentro da universidade, uma coisa que eu sempre comento que é algo franqueado pela sociedade. Então, a partir dos pagamentos, né, a instituição pública está dando a liberdade para nós fazermos as nossas pesquisas. Então, a gente vai ter acesso aqui aos artigos que são pagos, que são muitas vezes muito caros, $50, $200, $500, já vi de $500. Então, aqui a gente está tendo acesso de forma gratuita, sem ter que pagar uma segunda vez, porque a gente já paga enquanto cidadãos. Então, aqui eu vou escolher que eu quero documentos, eu vou escolher, por exemplo, por tópico. Deixa eu ver se eu já copiei as palavras-chave. Deixa eu ver se veio. Ó, então, a minha pesquisa aqui, eu coloquei muitos ORs, né? Então, eu coloquei IPO, coloquei a tradução, o que significa a sigla, depois eu coloquei abertura de capital, coloquei aqui outra variante, decisão para ir ao público, daí eu coloquei aqui aquele operador que a Fábio falou, né? Opa, acho que ficou muito grande agora. Meu Deus. Com asterisco, o que isso demonstra? Que eu vou pegar o preço, no caso aqui, seja no plural ou seja no singular. Então, tudo que está depois do C, ele vai pegar tudo, qualquer coisa. Ele não vai considerar, se eu escrever só assim, ele vai considerar só isso, né? Mas se eu coloco o asterisco, ele vai considerar todas as variantes de letras que venham depois do C. E daí eu coloquei também vir a público, tá? Então, essa foi a minha opção. E daí aqui eu posso escolher por todos os campos, eu posso escolher só o título,
o tópico, que daí vai considerar tanto o título, o resumo, palavras-chave, e que são tanto aquelas que são colocadas pela revista, que são classificadas, quanto as palavras-chave que são delimitadas por nós, autores. Então, eu vou colocar em tópico e depois eu vou colocar só em título para ver o que vai acontecer. Aqui, eu posso colocar um intervalo de datas. Então, eu vou colocar nos últimos 5 anos, que é o que mais hoje em dia é feito dentro das pesquisas, mas eu posso modificar, né? Eu posso colocar os últimos 2 anos, só o último ano, e daí eu clico em procurar. Quando eu clicar em pesquisar, vamos ver o que vai aparecer. Estou curiosa porque já faz 3 anos que eu não faço a pesquisa. Nossa, aumentou bastante. Então, aqui apareceram 6.122 documentos. Aqui está aparecendo tudo em português, mas é porque está traduzindo. E daí eu vou colocar aqui que eu quero artigos revisados. Olha, ele aparece também de acessos abertos. Tem alguns que tem até com associação de dados. Então, aqui tem os anos, se eu quiser, olha só, já tem 2026. Então, já que estão para revistas, para publicação posterior. Então, já aconteceu na minha dissertação, eu acho que eu defendi 2022, eu publiquei coisa de 2023, tem nas minhas referências, mas é por causa dessas publicações que são colocadas para números futuros, mas que já estão disponíveis, tipo como se fosse uma prévia. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero só artigos, porque eu não quero que não sejam artigos, então vou colocar só artigos, posso refinar a busca. E tem as categorias, então aqui mostram as principais, igual a Fábio mostrou ali, vai aparecer sempre no topo os que mais aparecem, os que mais estão disponíveis. Então, para mim, não faz muito sentido eu pegar, por exemplo, aqui, ó, eu posso clicar em todos, olha o tanto que tem. Então, dentro da minha pesquisa, se, por exemplo, eu estivesse querendo ver especificamente sobre criminologia, eu clicaria aqui. Ah, não, eu quero matemática aplicada. Então, o que isso quer dizer? Que provavelmente foi uma revista de matemática, então quer dizer que eles estão fazendo mais cálculos matemáticos, mas vamos dizer, esse não é meu viés. Eu quero aqui da parte de business. Então, eu clico aqui, mas economia também é uma área correlata, management, esse daqui também acho que sim, de eu colocar só business. Então, geralmente eram essas as áreas que eu colocava. E daí eu refino a busca. Daí isso já faz diminuir para 1.500. As linguagens também eu consigo ver aqui, ó, também tem em turco, né, em alemão. Então, eu posso colocar, porque eu quero todos, ou eu posso só vir aqui e delimitar. Eu quero português, e inglês e francês, que são os idiomas que eu consigo ler. Não tem problema. Desde que esse caminho que vocês estão percorrendo, principalmente se vocês forem publicar algum artigo de revisão sistemática da literatura, tudo isso daqui você tem que anotar. Quais foram as escolhas que vocês tomaram? Para que depois, por exemplo, esse passo a passo que a gente esteja fazendo, qualquer outra pessoa com aquelas mesmas palavras-chave consigam. Então, aqui, ó, olha os países de publicação. Aparece tudo isso daqui. Aí, vamos dizer, eu quero só do Brasil. Aparece Brasil aqui? Vamos ver. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Brasil. Ó, tem 33 só do Brasil. Então, eu não vou restringir minha pesquisa só para aqui. Eu vou deixar todos os países e depois eu vejo. O importante é o conteúdo. Então, neste momento, por exemplo, não me importa onde que foi publicado, mas sim o que foi publicado. Então, tem diversos outros filtros aqui que são possíveis de serem feitos. E aqui que eu falei, olha, aqui vocês conseguem ver até a quantidade de referências que os autores têm. Então, um critério meu era ver quantidade de referências. Então, quanto mais referências, eu achava melhor. E aqui a quantidade de citações. Então, isso quer dizer que esse trabalho, ele já foi citado uma vez. Esse daqui foi publicado 46. Então, se eu tiver que escolher depois lá na parte da minha exclusão, nos meus critérios de exclusão de artigos, eu vou escolher manter esse daqui, que foi mais citado, do que esse daqui que acabou de, vamos dizer, ó, em 2023 só teve uma citação. Então, eu sempre vou escolher isso. Então, aqui na Web of Science, eu consigo fazer filtros. Então, eu consigo fazer pela relevância, eu consigo fazer por a citação, qual que é por data, quantidade de citações, qual que é os autores, por tipo de documento,
Então, quais que foram os que foram recém colocados na plataforma? Então, eu consegui fazer diversos filtros aqui nessa parte. Mas, como eu falei naquela conversa, que não foram todos que estavam, eu tenho até como analisar já alguns resultados a partir disso. Então, eu consigo ver quais são as áreas mais importantes da minha pesquisa. Então, nesse caso aqui, realmente está ligado em business, finança, né? Administração financeira. Eu posso olhar aqui quem são os autores. Então, poxa, se esse autor aqui, ele escreveu muito sobre esse assunto que eu estou pesquisando, ele pode estar faltando no meu trabalho? Não, ele tem que constar no meu trabalho, porque ele é uma pessoa importante dentro da área. Eu posso ver temas aqui, quais são os outros temas? Então, está aqui, tá ligando com governança corporativa, que faz sentido. Quais são as categorias? Aqui na categoria, deixa eu ver, tipos de documento. Aparece aqui os tipos de documento. Então, eu tenho algumas formas já de dar uma olhadinha aqui, uma explorada nos dados, tudo dentro da Web of Science, sem precisar baixar nada ainda, tá? E o que eu falei, que eu dei uma dica esses dias, é que eu posso criar um alerta. Então, vamos dizer, hoje eu entrei na Web of Science, vi que eu tenho 1.500 artigos, então vamos dizer que eu vá lá e eu vou filtrar só pelo Brasil. Cadê? Countries. Deixa eu colocar aqui. Brasil. Eu vou colocar só Brasil e vou refinar minha busca. Então, isso quer dizer que vão aparecer só 33 artigos. Eu vim e baixei todos. Nossa, apareceu meu artigo aqui. Olha, gente, eu não previ isso. Agora que eu vi, porque eu falei, gente, o meu nome. Que chique. Mas então, no Brasil, tá aqui os 33 artigos sobre esse tema especificamente que estão aqui. Então, eu fui, baixei todos eles, achei todos eles interessantíssimos e baixei todos. Li, fiz a minha revisão. Eu pego e falo, poxa, mas todo dia, toda semana, principalmente para quem está fazendo doutorado, né? Porque para fazer doutorado, você até o dia da tua defesa, ninguém pode ter publicado nada que você está pesquisando, né? Você fica com a cabeça daquele jeito, né? Então você pega e pensa assim, poxa, que saco, né? Eu vou ter que entrar aqui todo dia. Não, tem hoje tecnologia para nos ajudar. Você pode criar um alerta. Quando você cria um alerta, daí você vai fazer o login e senha, que agora eu nem lembro mais qual que é o meu, mas você tem o login e senha aqui, você pode entrar. Eu tenho isso sobre aqui o meu tema de pesquisa. Você cria um alerta, daí você segue os passos ali, e daí ele vai te mandar um e-mail toda semana falando se tem alguma publicação nova sobre esse tema com essas palavras-chave. Então, o que é isso? Isso facilita a nossa vida, porque eu fiz essa pesquisa, baixei todos os artigos, já fiz tudo. Aí agora, daí daqui 2 meses, alguém vai e publica alguma coisa. Você recebe no e-mail, você fala, você já olha pelo título, já vai vir o abstract, já vem o link para você clicar, para você abrir. Aí você vê se é interessante ou não. Se não for, você só deleta. Mas você já criou um alerta para você receber. Então, por isso que eu gosto bastante. E você também consegue copiar o link da consulta. Sempre esse link aqui, eu tinha um Excel que eu colocava a data e o link da busca que eu fiz, as palavras-chave que eu fiz. Porque, às vezes, ao longo da pesquisa, eu ia mudando de ideia, eu ia vendo, então eu tinha o histórico das palavras-chave que eu usei, a data e o link. Então, às vezes, eu queria comparar, tipo, poxa, mas eu não estou achando aquele artigo, aquela busca tinha aparecido 300 artigos, agora está aparecendo 30, o que eu estou fazendo de errado? Aí eu conseguia ver todo esse histórico. Então, eu gosto bastante da Web of Science, é a que eu mais utilizo. Não que as outras não sejam boas, eu também usei a Scopus na minha pesquisa. E, claro, o Google, né? O Google é muito legal. Mas essa seria só uma diquinha, assim, para vocês verem que existem outras formas de vocês procurarem em plataformas que são muito parecidas, porém são diferentes, e que elas servem para o mesmo objetivo, né, da gente ter esse contato, esse diálogo com a literatura. Então, eu deixo aí a recomendação de vocês brincarem um pouquinho aqui com as palavras dentro das bases de dados, igual a Fábio trouxe, o Edemilson, e aqui trouxe uma outra visão agora do Web of Science, para vocês darem uma olhada. E outra coisa, vocês podem exportar os dados que vocês pegarem aqui em formato de Excel, por exemplo.
E daí ele já vem todo tabulado, com diversas informações que são relevantes, principalmente se for fazer análise sistemática. Então, vem com o autor, o país, o ano, o abstract, as palavras-chave, já vem toda tabuladinha para evitar que vocês tenham esse trabalho manual. E também tem outros formatos aqui que vocês podem acessar, que daí isso eu expliquei mais naquela outra conversa. Daí vocês podem fazer análise usando o RStudio para verificar mais ainda informações a respeito da literatura que vocês estão trabalhando, tá? Então, seria isso, é só uma curiosidade, assim, para a gente ver um outro olhar a partir do Periódicos da CAPES. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição também, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de comentar que eu gostei mais agora da Web of Science. Por quê? O que você viu de diferente nela? Eu vi a questão de poder trazer... Bom, por qual motivo? Vários motivos, mas eu achei que a maneira de pesquisar é mais interessante do que no portal ali que eu uso. Então, acho que a questão de poder também ver as referências, as citações, de poder ter o alerta, eu achei isso bem interessante, né? Apesar que eu estou no mestrado, não estou no doutorado, mas eu também preciso de pesquisa nova, que isso valoriza muito o trabalho, né? Com certeza. Imagine, você chega lá com um trabalho que está recém-publicado, acabou fresquinho, né? Então, por que não Sim, citar? Por que não, né, não colocar no seu trabalho? Vai sim. enriquecer bastante, até para publicações, para você poder fazer o teu artigo, né? Para a dissertação em si, não é tão assim cobrado, mas para quando você for publicar o artigo, quanto mais trabalhos recentes você tiver, melhor. Isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Thalita, você queria comentar alguma coisa? Não, eu só ia agradecer mesmo, que tivemos uma baita de uma aula aí. Imagine. Que bom, né? Eu gostei da contribuição de todo mundo. Hoje foi bem dinâmico, né? A gente teve a Fábio, né? O Edmilson, a colaboração de todo mundo aí com perguntas, participações. Alguém mais quer fazer algum comentário? Edmilson, Caroline, Bianca, Débora, Ana Paula, Aline, Elaine, Tom, Thalita, Fábio. Alguém quer fazer algum comentário adicional para a gente encaminhar para o fim? Eu só queria agradecer de novo. Eu hoje não consegui ser muito participativo. Eu tô com uma entrega, tipo, até meia-noite eu preciso finalizar meu negócio aqui, mas eu não quis perder a oportunidade de ver aqui o trabalho de vocês. Ai, obrigada, Tom. Sempre participativo, mesmo que na correria, mas agradeço porque é sempre bom tê-lo aqui com a gente também. E essa também vai ficar gravada, né, pra gente poder rever mais tarde, Essa né? vai sim. Eu já coloco lá no YouTube e compartilho no grupo. E quando houver ocasião, eu gostaria de reapresentar o meu projeto. Eu até fiz a apresentação dele lá, né? O Edmilson estava lá em aula também, a gente apresentei para a turma, até comentei com o professor que existe esse grupo aqui, que eu tive a ocasião de dar início no aperfeiçoamento dele, né? E daí eu fiz alguns ajustes, mas ainda tenho, eu estava até comentando com a minha mãe outro dia, a sensação de entregar um trabalho para o professor Frederico é como se eu tivesse rabiscado num pedaço de papel, assim, igual essas crianças que põem o desenho na porta da geladeira. O nível do que eles são capazes de fazer é tão aquém, assim, de quem não está nesse meio acadêmico, que eu sinto que eu vou patinar ainda muito tempo até conseguir entregar alguma coisa de qualidade. Não, fique tranquilo, porque todos já passamos pelo começo, né? A linha de largada é igual para todo mundo. Então, fique bem tranquilo, fique bem à vontade, que eles também sabem que vocês estão no começo, então eles sabem qual que é o nível, né? De qual que é a régua que deve ser ali aplicada, mas vocês estão aqui, então eu acho que já é um caminho muito assim, vocês já procuraram por essa ajuda, por esse apoio antes, né? Então, vocês já estão de parabéns já antes de terminar. Então, fique bem tranquilo. Obrigada pela participação, Tom. Demilson. Só se for rápido, assim, eu queria só fazer uma pergunta, mas se a resposta for longa, a gente deixa para a próxima semana. Mas ali no projeto de pesquisa, uma coisa que assim, me incomoda um pouco, então eu escolhi alguns artigos ali para referenciar, estou chegando quase nos 30 ali, sabe?
Mas, assim, eu sei que não é toda a literatura que eu preciso analisar, sabe? Eu vou ter que olhar bem mais a fundo lá para frente, né? Mas aí eu estava pensando, né? Porque se eu começar a pesquisar, daí eu não estou escrevendo um projeto, daqui a pouco eu estou já escrevendo uma pesquisa, né? E assim, eu estou referenciando bastante, assim, sabe? Eu estou tentando conectar todas as frases ali. Isso, eu não sei se isso é o caminho certo, se eu tenho que deixar alguma coisa meio que assim, eu tenho conexão, mas eu sei que eu vou ter mais pesquisas para fazer, né? Não sei como é que quem vai receber esse projeto vai analisar, assim, né, sobre essa ótica. Poxa, mas isso aqui precisava ter, ou isso aqui tá demais. Qual que é, assim, qual que é a orientação? Até onde que a gente vai, assim, no projeto? Então, o projeto, ele é como se fosse o esqueleto do que você vai vir a fazer. Então, A de ideia fato, não é faz... ele não faz sentido você vir e trazer já uma referência, uma revisão sistemática da literatura no teu projeto, porque talvez a tua pergunta, problema, esteja com alguma limitação que precisa ser corrigida. Então, foi todo um trabalho em vão. Então, o que eu sempre falo e aconselho, então eu deixo aberto também para caso tenha outras colaborações aqui do grupo, mas as referências, elas servem de base para você fazer a delimitação do que você vai fazer. Depois que você tiver bem claro o que você vai fazer, aí você começa a fazer a busca certa das pesquisas que você vai utilizar. Então, em forma assim bem sucinta, essa seria a minha resposta, porque não adianta você fazer, claro que é bom trazer bastantes referências, principalmente que eu falo sempre da justificativa, teórica, prática, social, trazer embasamento teórico do porquê que a sua pesquisa é importante, em que campo que ela está se inserindo. Então, é mais nesse sentido. Então, o projeto é aquele momento que você lê de tudo, você lê um monte, e talvez você não use nada na tua dissertação. Ou use 5%, 10% daquilo. E não se desesperem com isso. Não achem que isso é um problema. Faz parte. É o momento que vocês estão descobrindo, que vocês estão... Sabe, de fato, a palavra pesquisar, nesse momento, é a que mais define o que vocês estão fazendo. É olhar aqui, olhar ali, anotar aqui e olhar lá. E daí, dentro daquilo que vocês estão vendo, vocês se encaixarem aonde vocês querem, o que vocês querem construir. E a partir disso, vocês vão delimitando. E eu não sei agora quem que falou, peço desculpas, que eu não me recordo, a respeito de quando que você sabe que você vai parar sobre a escrita de algum assunto. Eu acho que o Edmilson falou um pouco disso, mas tinha mais alguma outra pessoa que tinha comentado. Quando que para? Quando que para? Tipo, meu Deus, eu pesquiso sobre um negócio. Quando que eu sei que eu já citei o suficiente, que eu já escrevi, já esgotei aquilo? A minha experiência diz que vai chegar um momento, e isso é algo bem natural que vocês vão perceber, que eu sei que parece estranho no começo, mas ao longo da leitura, quando vocês estão escrevendo, vocês começam a ver que as coisas começam a ficar repetitivas. Então, vocês já olharam, assim, os tops, vocês olharam aqueles artigos referência, depois vocês pegaram os mais recentes, e daí depois vocês começam a ampliar, vocês começam a ver que começa a repetir. O cara aqui, o X está citando o Y, e o Y está citando o A. E daí depois você vai ver o W está citando o A, e não sei quem está citando o X de volta, e você começa a ver que tem uma... Isso, exatamente. Chega um ponto de saturação que você começa a ver, meu Deus, mas eu estou voltando sempre para o mesmo lugar. Vocês vão sentir isso. Eu sei que é meio assim abstrato, mas na leitura vocês vão sentindo. É aquele momento assim que você fala, por que eu vou ter que citar mais uma vez, mais um cara aqui para dizer a mesma coisa? Aí o que eu fazia? Quando eu via que já era um assunto que estava muito esgotado, que tinha muita gente falando daquilo, eu colocava no final, por exemplo, e colocava uns 5 autores ali, porque eu sabia que tinha muito mais falando sobre aquilo. Então, eu só colocava, por exemplo, para dizer assim, olha, é um campo que está sendo desenvolvido, tem muita gente, mas eu não vou atrás de todo mundo, porque senão eu vou ficar aqui até... Ainda mais quando não é um assunto central da dissertação, que às vezes é só um assunto que eu quero só pegar um impulso nele para entrar no meu. Então, isso é importante também, vocês saberem que o assunto que está servindo de guia não é o central. O central que é o que vocês têm que colocar mais energia. Não vão ficar gastando tempo lá, colocando a história
da administração, desde lá, o que o Taylor fazia, depois o que Ford fez, o que não sei o quê, gastar lá 10 páginas falando sobre isso, sendo que vocês querem falar sobre a questão da liderança dentro da administração, dentro de um hospital, sei lá. Entendeu? Então, tomem cuidado só para vocês não falarem muito sobre os temas que estão por trás e focarem mais no que vocês estão estudando. Então, essa seria a minha dica final, assim, sobre o que a gente tem falado aqui. Beleza. Obrigado. Obrigada, Edem. Eu que agradeço pela participação. Alguém mais quer comentar alguma coisa, pessoal? Algo para... alguma dúvida, algum comentário sobre a reunião de hoje? Porque daí, senão, a gente encaminha vou para os assuntos gerais. Tudo certo? Então, beleza, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela participação, por vocês estarem aqui numa segunda-feira, quase 10 horas da noite, participando e prestigiando o nosso trabalho. Obrigada mais uma vez, Fábio, porque foi maravilhosa essa apresentação. Obrigada pelo esforço, pela dedicação de trazer algo legal para a gente. Muito obrigada. E deixo mais uma vez o convite que nós vamos ter agora na quarta-feira, uma reunião extra, pessoal, pelo amor de Deus, participem, né? Tragam, a gente vai ter uma convidada especial, que é a professora Jane, uma convidada externa, então é uma convidada mesmo para vir aqui, que vai tirar um tempo lá da noite dela, na quarta-feira à noite, para vir falar sobre como criar o objetivo de pesquisa, para não cometer erros de criar palavras muito abstratas, de não delimitar bem o problema de pesquisa. Então, mesmo para quem está mais avançado na pesquisa, é importante a participação, porque às vezes uma dica que ela possa dar pode ajudar vocês a voltarem e darem aquele ajustezinho final para deixar a pesquisa ainda mais imponente, ainda mais importante. Então, vai ser nesse mesmo link, quarta-feira, às 20 horas, professora Jane. Compartilhem nas redes de vocês, compartilhem nos grupos, para que a gente tenha bastante gente aqui prestigiando o trabalho dela, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela participação, uma boa noite. Pode falar. Posso só pedir para a gente tirar uma fotinha final para a gente postar? Sim, vamos lá, pessoal. Sorriam. 1, 2, 3 e... Foi? Foi, só acho que a Elaine ficou na outra. Só um pouquinho aí, Elaine. 1, 2, 3 e... Depois a gente junta. Ai, fechou. Não, peraí que eu não salvei. Meu Deus. Quase perdi. Só um pouquinho. Deixa eu salvar. Deixa eu ver se eu consigo dar um print aqui também. Nem sei onde que tem print aqui. Já. Vai lá, de novo. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. 2, 3 e foi. Deu certo? Aí, agora sim. Então, tá, gente. Muito obrigada por mais uma reunião e até quarta-feira, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, hein? Tchau. Tchau, tchau.